noite. Queria agradecer aqui ao festival, na pessoa da Josélia, o convite para participar, agradecer muito a presença do Rufato e do Kleber. Vou apresentar rapidamente os dois para a gente já poder começar o bate-papo. Aqui à minha esquerda, o Kleber Mendonça Filho. Kleber é crítico de cinema, que passou a se dedicar ao roteiro e à direção, e hoje é um dos realizadores, aqui, dos mais promissores do cinema brasileiro, mas acredito que ele já entregou bastante, né? Então, é certamente um dos mais representativos hoje enfim, do meio cinematográfico brasileiro. O Som ao Redor, de 2012, né, Kleber? O primeiro longa-metragem de ficção, faz uma radiografia da classe média recifense e é visto como um marco da nova estética pernambucana. Poucos filmes brasileiros alcançaram tanta exposição fora do Brasil. Correu dezenas de festivais, a maioria no exterior. Foi incluído na lista dos 10 melhores do ano do jornal The New York Times. Antes disso, Kleber já tinha dirigido 18 filmes, entre curta-metragens e documentários, que somam mais de uma centena de prêmios internacionais. Entre eles, temos destaque para o Eletrodomésticas, de 2005, Crítico, de 2008, e Recife Frio, de 2009. À minha direita, o Luiz Rufato. O Rufato, apresentado aqui como escritor em tempo integral, é um dos poucos pessoas, eu gosto de dizer isso, uma das poucas pessoas que conseguem viver disso no Brasil. Dedicou-se a ficcionalizar a história da classe operária no século XX, temas e personagens pouco explorados na literatura contemporânea brasileira. Uma história que viveu. Filho de pipoqueiro e lavadeira, serviu como atendente de armarinho e operário da indústria têxtil até se graduar em comunicação social. O jornalismo levou a se mudar de Minas Gerais para São Paulo em 1990. Eles Eram Muitos Cavalos, de 2001, tornou o autor conhecido. Inferno Provisório é uma saga em 5 volumes. O Rufato ainda vai lançar esse ano Flores Artificiais, que sai em maio, pela Companhia das Letras. Não tem nenhuma relação com a minha presença, mas, enfim, não sou nem o editor direto do livro. Já teve livros lançados em diversos países, entre eles Alemanha, Espanha, França, Itália e Portugal. Então, essas são um pouco as formalidades da apresentação. Eu acho que é importante a gente frisar que a gente tem aqui no palco um escritor, um cineasta, que tratam muito diretamente de problemas candentes da agenda brasileira, né? Da iniquidade social, enfim, deficiências, carências absurdas na cultura e na educação do Brasil. É um pouco por isso que eles são conhecidos, mas, obviamente, não apenas por isso, senão a gente estaria falando apenas de militância política, não estaria falando nem de literatura nem de cinema. Claro que cada um dá para essas questões um tratamento formal muito particular, que é o que os torna interessantes e relevantes. Agora, é muito difícil não começar essa conversa, Rufato e Kleber, um pouco pelo assunto da conversa anterior e pelo fato de que a gente está no dia 1º de abril de 2014, completando exatos 50 anos do golpe. Então, acho que a gente pode começar esse papo a partir de uma radiografia agora, de como é que vocês veem, quer dizer, a democracia brasileira, de 85 para cá, onde é que estão os principais nós, e eu acho que, a partir daí, a gente pode ir caminhando mais próximo um pouco da obra de cada um de vocês, das relações, enfim, que elas têm com a recepção fora e tal. Então, acho que o Kleber pode começar a falar um pouco. Claro que é a pergunta mais abrangente do mundo, por outro lado, ela é só um empurrão para a gente poder, enfim, avançar no papo aqui, que eu espero que seja o mais informal possível, descontraído. Bom, boa noite a todos. Na parte final do Som ao Redor tem uma referência ao final de abril, se eu não me engano, ao dia 26 de abril de 1984, que é um desdobramento, para quem viu o filme, importante e que traz à tona uma questão que, para mim, é muito importante, não só no cinema, mas na arte em geral, que é a presença da história. O filme se passa em 2000 se passa hoje em dia, na verdade, num bairro da zona sul do Recife, onde tudo é muito hoje, tudo é muito moderno, mas, na verdade, o filme é um filme muito sobre o peso da história, o peso do passado. E essa data, ela remete de uma maneira talvez um pouco sutil demais, porque muita gente não percebeu, o que é bom, por um lado, exatamente ao período final
conquista de um novo momento democrático no Brasil. Essa data também é uma referência a um filme muito importante para mim e para muita gente, que é o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que eu acho que é um dos grandes filmes já feitos nesse país, que é um filme sobre um determinado momento histórico do Brasil, anos 60, Zona da Mata, Pernambuco, Paraíba. Todo mundo sabe que as filmagens originais do Cabra Marcado para Morrer, que seria um filme de ficção, foram interrompidas pelo golpe. Coutinho guardou o material, conseguiu voltar para o filme no início dos anos 80 e fez o filme que nós vimos, e o filme que existe, que está saindo inclusive em DVD, numa versão restaurada esse mês, pelo Instituto Moreira Salles. Mas a presença daquele filme na minha vida de cinéfilo, na minha vida de brasileiro, talvez, ela sempre foi muito forte, e eu pensei muito em criar uma história que fosse de maneira muito humilde, muito por fora e muito sem nunca realmente falar sobre isso na fase inicial de lançamento do filme, uma espécie de continuação de Cabra Marcado para Morrer, sem nunca ser exatamente uma continuação, porque eu acho que, para mim, é sempre mais interessante o estado de espírito e não tanto algo tão literal, no sentido de fazer efetivamente uma continuação daquele filme, daquela história, que não é. De lá para cá, eu passei os anos 80 morando na Inglaterra com a minha família. Minha mãe, uma historiadora, fez o doutorado dela em Essex, na Inglaterra. Nós voltamos em 87, depois de quase 5 anos lá. E eu voltei para um Brasil meio atordoado com os 21 anos de governo militar, de uma outra mentalidade, talvez uma época muito de medos e terrores. Você foi para lá com que idade, Kleber? Eu fui para lá com 13 anos, voltei com 18. E quando a gente voltou, a Raiz estava voltando exatamente para o governo de Pernambuco. Ele tinha sido deposto acho que hoje, está fazendo 50 anos que a Raiz foi deposto do governo de Pernambuco. Então tinha um certo clima muito interessante de que algo novo no ar estava acontecendo, e eu, como jovem adulto e hoje com 45 anos, eu acho que esses últimos 25 anos foram muito... Eu acho que eles foram muito melhores do que talvez alguém poderia imaginar em 25 anos, e talvez decepcionantes em relação ao que talvez eu, como brasileiro, gostaria de realmente ver. Eu acho que o meu balanço final é que, ok, a gente evoluiu, a gente pode evoluir muito mais como brasileiros e como nação. Mas eu acho que, sendo talvez otimista, eu acho que nós conquistamos um estado... É muito complexo falar isso, mas eu acho que a gente conquistou mais um estado de democracia do que talvez um pensamento pessimista poderia afirmar. E há espaço para muita melhoria ainda. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, acho que é um bom ponto de partida. Você concorda, Rufato, que você tem um diagnóstico parecido, não? Bom, boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui esse convite e queria também dizer que eu fiquei absolutamente tocado, porque a mesa anterior foi a Eliane e a Daniela, assim, foi uma mesa fantástica, discutindo coisas que me interessam muito. E estar aqui com o Kleber, que viu o Som ao Redor, eu acho um filme realmente marcante do novo cinema brasileiro, se é que se pode chamar de novo agora, acho que nem é mais novo, né? Bom, em relação a essa questão, eu acho que a mim me interessa pensar o que significou a ditadura militar, quer dizer, o golpe militar de 64, dentro do conjunto da história brasileira. E, na verdade, assim, a gente percebe que a nossa história, principalmente a história da República, ela é muito mais uma história de ditaduras do que propriamente de democracias, né?
Eu sempre gosto de lembrar que nós temos 29 anos de democracia, que não é nada, mas é o maior período da história brasileira de democracia, o que é um absurdo, né, a gente pensar nisso, né? E só que a grande questão que fica para mim é por que nós temos tanta dificuldade de pensar sobre a nossa própria história, né? Claro que isso tem a ver com, eu acho, cada vez mais, que isso tem a ver com um sistema que porque nós somos brasileiros, portanto, nós participamos disso também, institucionalizamos de não ter um projeto político claro a respeito do que nós queremos fazer com esse país daqui a um tempo. A gente não sabe nem o que nós queremos fazer desse país hoje, e, portanto, a nossa democracia ela é uma democracia importantíssima para que a gente tenha consciência de que nós, eu não tenho nenhuma dúvida, por exemplo, que os últimos governos, eu estou pegando todo, inclusive o Itamar Franco, que ninguém lembra dele, né? O Itamar Franco, são realmente assim, é um período extremamente importante da história política brasileira, mas assim, a nossa democracia é muito frágil ainda. Eu acho que a gente não pode sequer dizer que nós temos um estatuto democrático num país que tem uma educação de péssima qualidade, num país em que nós não somos cidadãos ainda, né? Nós evoluímos, sem dúvida, eu concordo com o Cléber totalmente, eu sou extremamente otimista, nós temos assim, o melhor período da história brasileira, sem dúvida alguma, mas eu acho que a gente não tem uma democracia ainda. Nós temos ainda, digamos assim, um arremedo de democracia. E a gente só vai ter uma democracia, eu acho, quando nós realmente tivermos um sistema de educação de qualidade, educação pública de qualidade, em que as pessoas, então, sabendo quem elas são, elas podem decidir quem elas querem ser no futuro. Tá. Agora, a gente vive um momento particularmente tenso no Brasil, com protestos e uma agudização do discurso de direita, uma reação muito forte do discurso de esquerda. Tem uma pergunta, a única pergunta que já veio da plateia, aliás, agradeço quem mandou, vai muito um pouco na direção desse nosso começo de papo, que é isso, quer dizer, essa fragilidade da democracia significa que, no ponto de vista de vocês, que haveria ainda espaço hoje em dia para uma quebra dessa ordem democrática? Em outros termos, vocês veem a possibilidade de, não necessariamente um novo golpe militar, mas de uma nova quebra dessa ordem? Quer dizer, a instabilidade é grande a esse ponto? Kleber, pode... Eu concordo inteiramente que nossa questão X principal é a educação nesse país. E eu acho que, ao longo dos últimos anos, eu sempre esperei talvez por ser um otimista, eu sempre esperei uma grande declaração, um grande pronunciamento de nossos líderes em relação a talvez um plano estratégico e revolucionário e histórico em relação à educação desse país. Isso não aconteceu. Eu acho que a questão de você perder a democracia, não por um golpe militar, que eu acho que seria talvez um exemplo muito até simplório em relação à quebra da democracia, mas eu acho que ela vem em questões muito mais complexas em cada camada da sociedade, uma vez que ela não se mostra sólida o suficiente para ela exercer quem ela deve ser como sociedade, né? Isso, sim, claro, vem da nossa total discrepância em termos sociais, em termos de educação, em termos de história, né? Então, isso, sim, eu concordo inteiramente que o país se torna mais frágil. E eu acho que os protestos eles mostraram tanto fragilidade pelo fato dos protestos estarem acontecendo, como fragilidade em todos os níveis, né? A forma como eles foram reprimidos, a forma como eles foram interpretados, a forma como eles foram colocados de uma certa forma também. Então, tudo isso, eu acho que o que aconteceu ano passado, em junho e julho, mostrou muito de uma fragilidade que é uma fragilidade que faz parte do ser brasileiro hoje. Obrigado, Cleber. Bom, eu concordo e vou insistir só num ponto. Pode ser uma paranoia minha, mas cada vez que eu penso nisso, eu percebo que a questão da educação não é atacada de uma maneira, digamos assim, como nós gostaríamos, porque é interessante manter uma população inteira à mercê de
da ignorância. E a ignorância, nesse caso, é muito conveniente. E é da ignorância que eu acho que me cabe maior medo na fragilidade da democracia. Porque nós observamos, ao longo da história no século XX, que foi exatamente onde os governos autoritários eles se firmaram, ou seja, eles se alicerçaram sempre na ignorância, porque a ignorância traz o medo, a ignorância traz o medo do presente, o medo do futuro, e ela vai se alicerçar exatamente em cima disso. Eu tenho muito medo desses discursos, que são discursos populistas e, ao mesmo tempo, são discursos que se alicerçam na necessidade de glorificar um passado que nunca existiu, né? Falar, o Brasil não tinha tanta violência quanto até agora, é porque é absolutamente ignorante em relação à história do Brasil, que é a história de genocídio e de escravidão, enfim, é uma história de uma violência inacreditável. Ou de dizerem, porque antigamente era melhor do que agora. Também, como assim antigamente era melhor que agora? Nós tínhamos um índice de analfabetismo estúpido, enfim. Então, para mim, o que não acredito também num golpe militar, eu acho que seria até, digamos assim, congruente com o perfil que a história nos traça, mas, sim, a ignorância me dá muito medo, né? E a ignorância, realmente, para mim, é onde que é um caldo de cultura para qualquer governo autocrático ou qualquer governo autoritário. Não sei se todos aqui sabem, o Rufato foi escolhido pela delegação brasileira para fazer o discurso de abertura da Feira de Frankfurt, no ano passado, em que o Brasil foi o país homenageado. E um pouco do que ele está falando aqui é o cerne do discurso que ele fez lá. Foi um discurso muito contundente com relação às iniquidades brasileiras de hoje e da história do país. Eu sei que o Rufato já deve estar até um pouco cansado de falar desse assunto, porque a repercussão foi imensa, mas eu acho que vale puxar a partir do que você está falando, não só retomar o que significou esse discurso, mas a gente poder pensar o que significou, como que você viu a reação deles em relação ao que você falou, e puxar por aí um pouco caminhos possíveis que você vê para a literatura fora do Brasil hoje, saindo um pouquinho da política, para não correr risco da gente ficar aqui só falando disso. Bom, com relação ao discurso, assim, até hoje eu fico pasmo, porque, assim, eu juro, não é ingenuidade, não, eu não entendo, porque se você tirar o começo e o final, que são muito pessoais, o corpo do discurso, eu acho que qualquer pessoa que tem um mínimo de honestidade faria, porque não tem absolutamente nada ali que não seja, que não sou eu que estou dizendo, aquilo ali é uma verdade estabelecida, quer dizer, que nós começamos o país com genocídio de índios, não precisa ninguém fazer isso, tá? É a história que diz isso, que nós tivemos uma escravidão violentíssima, não sou eu que estou dizendo, foi assim, que nós somos machistas, alguém tem dúvida a respeito disso, que nós somos homofóbicos, não é? Eu até hoje fico, nós somos racistas, até hoje eu fico pasmo quando alguém vem me cobrar alguma coisa nesse sentido, porque não acredito que haja qualquer coisa ali que a esquerda brasileira, por exemplo, que me criticou, inclusive, também, não assinaria embaixo alguns anos atrás, né? Então, isso sempre me deixou um pouco pasmo, e aí as meninas estavam falando anteriormente aqui nas reações da internet, eu realmente, assim, eu não li, porque, enfim, eu não quis ler, mas os meus amigos vieram me trazer algumas informações de reações na internet de uma agressividade tão absurda, a ponto de uma das pessoas dizerem, isso que dá, deixar um filho de um pipoqueiro e de uma lavadeira falar em nome do Brasil. Uau! Não, mas isso foi o mínimo, Kleber, isso não foi o mais pesado, não, teve coisa muito mais pesada do que isso. Mas, enfim, eu acho que eu, como brasileiro que amo o meu país, eu tinha obrigação de fazer aquilo que eu fiz. E a única coisa que poderia ser discutido, que algumas pessoas vieram discutir comigo, se ali era o lugar adequado. E eu sempre pensei, se não é um lugar adequado, um lugar onde se discute ideias, onde seria o lugar adequado? Na feira de agropecuária, de repente? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que o lugar adequado seria ali. Bom, mas com relação à questão da projeção da literatura brasileira no exterior, isso é outra, digamos assim, ilusão que nós criamos a partir dessa história de BRICS, né?
A literatura brasileira nunca teve nenhuma importância no cenário do mercado editorial internacional. Não é porque a nossa literatura é ruim ou porque a nossa literatura é boa, porque nós temos, sem dúvida nenhuma, um dos maiores autores de qualquer língua, que é o Machado de Assis, e o Machado de Assis é absolutamente desconhecido em qualquer lugar que não seja o Brasil. Aliás, no Brasil ninguém conhece mais também, mas, enfim, fora do Brasil ninguém conhece. E por que não conhece? É por uma razão muito simples. Eu já fiz essa pesquisa, é só pegar o que é o Prêmio Nobel, né, de Literatura. O Prêmio Nobel de Literatura, assim, até a década de 50, ele tem uma hegemonia de autores franceses e anglófonos e um pouco de alemães. A partir da década de 50, a supremacia absoluta de autores anglófonos. Aí eu me pergunto, será que é porque eles começaram a escrever melhor do que os outros? Ou porque a supremacia é econômica e é política? Então, o que houve em determinado momento é que acreditou-se nessa história de que nós éramos um país emergente, né? Sem conhecer o que é o Brasil. Nós somos um país emergente. Os países que têm alguns interesses políticos e econômicos no Brasil passaram a se interessar para ver o que o Brasil oferecia em termos de produtos culturais. Aí a literatura é uma das partes dos produtos culturais. Aí nós tivemos convites para ser país homenageado em algumas feiras de literatura. Alguns autores brasileiros acreditaram piamente nisso e começaram até a escrever em função de vender o nosso país assim, né? Só que eu nunca tive ilusão. A nossa literatura vai continuar sendo literatura de periferia para a periferia. A nossa língua continua sendo uma língua absolutamente desinteressante para o resto do mundo, até um dia que, talvez, quando o Brasil tomar juízo e virar um país muito importante, talvez aí a literatura brasileira ganhe esse corpo e vire também uma literatura Você já tem uma importante. estrada boa nesse tipo de evento, Rufato. Você não acha que nos últimos 15 ou 20 anos teve alguma mudança ou não? Você acha que isso, quer dizer, comparado ao fim dos anos 80, nos anos 90 e agora... mercado editorial? Em termos de visibilidade, interesse? Sim, claro que teve. E teve, inclusive, porque o Brasil passou a ter um papel importante no mundo em termos políticos e econômicos. Agora, é ilusão achar que nós somos isso que nós... Essa que é a questão. É evidente, não tenho dúvida nenhuma, por exemplo, que o saldo da Feira de Franca do ano passado, que não sei os números, mas a gente deve ter feito mais ou menos uns 100 livros, 100 autores foram traduzidos, né, na Alemanha no passado. Este saldo disso vai ficar alguma coisa? Evidentemente que fica, né? Tem aquele poema do Drummond que diz que de tudo fica um pouco, às vezes uma rosa, às vezes um rato. De tudo fica um pouco. É claro que disso tudo vai ficar um pouco, mas é ilusão achar que nós estamos bombando. Não é verdade. Pelo menos na literatura isso não é verdade. Nós continuamos sendo um país de periferia, interessante, eventualmente, por razões uma aqui ou outra, mas continuamos sendo. E no cinema, Kleber, pela tua experiência, o seu filme foi um dos mais também comentados fora do Brasil, da safra recente do cinema nacional. A sua percepção é parecida com relação ao que ocorre no cinema e a imagem do Brasil a partir disso, ou é diferente? Só para pegar um pouco das histórias da reação ao discurso na Feira de Frankfurt. Teve 3 situações nas minhas viagens com som ao redor internacionais, um pouco violentas na sala, num debate como esse. Aconteceu em Los Angeles, em Sarajevo e em Lisboa, quando as perguntas foram para o lado da raça, a representação de raça no filme. E eu, efetivamente, falei que o Brasil é um país extremamente racista. E sempre teve um brasileiro que se levantou, xingou e saiu da sala bufando, porque ele ou ela simplesmente não aceitava que um brasileiro viesse para o exterior. E uma mulher em Los Angeles, inclusive, xingou que é um absurdo que você está viajando com o filme pago pelo dinheiro do contribuinte, para dizer no microfone que o Brasil é um país racista. E essas reações, elas me deixam até hoje completamente estupefatos. Eu não entendo essas reações. E no caso da mulher de Los Angeles foi ótimo, porque ela xingou em português, eu tive que traduzir para as pessoas em inglês, que eu adorei, inclusive. Eu sou, em relação à sua pergunta, eu talvez seja um pouco mais, não sei se pragmático ou otimista. Eu vou sair daqui como um grande otimista da noite, espero que não.
Eu sou pernambucano e sou brasileiro, né? Então, eu acho que eu tive também essa experiência muito jovem de morar fora do país. Ou seja, quando eu voltei da Inglaterra, eu tive de maneira espetacular a sensação de que eu vivo no que alguns podem chamar de periferia, né, em termos de cultura, em termos de nacionalidade, em termos de identidade cultural. Mas identidade cultural é uma coisa que me interessa muito. Desde muito cedo eu sempre gostei, sempre fui fascinado pela ideia de identidade cultural. E como eu sempre, eu realmente, desde muito cedo, eu amo o cinema e tinha um interesse muito particular pelo cinema, eu, como brasileiro e jovem pernambucano, ou uma criança pernambucana e brasileira, eu fui alfabetizado em imagens por filmes estrangeiros, né? A cada 6 meses, claro, como também todo brasileiro sendo criança nos anos 70, eu tinha acesso aos filmes dos Trapalhões, que eram lançados na época do Natal e nas férias de julho. Mas, essencialmente, os filmes que me educaram foram filmes estrangeiros e americanos, principalmente na primeira fase. E uma coisa que eu já prestava muita atenção era como filmes americanos eles me apresentavam lugares que eu nunca tinha ouvido falar, mas que, por causa daquele filme, eles passariam a existir de uma maneira quase que mítica, né? Nos anos 80 eu descobri inicialmente os textos e depois os filmes do Neil Simon, que é o dramaturgo de Nova York, e ele teve 3 textos que foram transformados em filmes. Um se chamava Lost in Yonkers, Perdido em Yonkers, que Yonkers é, sei lá, o Bexiga de Nova York, um lugar, uma localidade da cidade de Nova York. Um outro se chamava Biloxi Blues, Biloxi é uma cidade do Mississippi, que é onde ele tem as memórias de um breve momento que ele estava no exército americano, com 17 anos de idade. E o terceiro é Brighton Beach Memoirs, que é as memórias de Brighton Beach. Brighton Beach também eu descobri que é a praia do Brooklyn. E eu achava tudo isso muito interessante, porque por que alguém não faz um filme no Recife, nesse caso, onde um bairro do Recife é destacado de maneira tão... claro que a gente tem um exemplo clássico de Caetano Veloso e o cruzamento da Avenida São João com a Ipiranga, né, que eu só vim a São Paulo pela primeira vez em 97, demorou. Mas eu já conhecia esse cruzamento por causa da música de Caetano Veloso desde criança. Então, todas essas relações com o espaço e com o lugar, sejam elas na literatura, a Praga de Kafka, por exemplo, a Bahia de Jorge Amado, tudo isso sempre me chamou muita atenção e quando eu nos anos 90, quando eu fiz um dos meus primeiros curtas, que terminou se chamando Enjaulado, que, aliás, tem muito do Som ao Redor já enjaulado, feito 18 anos atrás, um dos títulos que eu estava perguntando aos amigos o que é que eles achavam, o filme se chamaria... E toda vez que eu perguntava aos amigos, eu mandava o título, e o título seria Trancado em Setúbal. Setúbal é o bairro onde eu moro até hoje, onde eu filmei o Som ao Redor. E todos eles reagiram de maneira extremamente negativa, mas ninguém sabe o que é Setúbal. Mas Setúbal é um lugar que ninguém conhece, né? Sobrenome importante aqui em São Paulo. Pois é. E eu terminei não batizando o filme de Trancado em Setúbal, mas de Enjaulado. Eu acho que não foi tanto pela reação negativa dos amigos, mas eu ficava me perguntando, mas por que eles acham que Setúbal ninguém conhece, mas talvez poderia começar a conhecer a partir da utilização desse nome no título, né? E eu comecei a achar que talvez a ideia de periferia e a ideia de ser periférico, tudo bem, existe a questão factual, o mercado te faz periférico, mas eu acho que
a ideia de periferia ela também é um estado de espírito. É também algo que você exerce se você quiser ou se você não, se você quer ou não. Você sente isso na pele, viajando pelo mundo com o seu filme? Quer dizer, se você se sente tratado como um autor periférico? Não, eu não sinto isso, eu não senti isso. O Som ao Redor é um filme, eu achava que era um filme quase paroquial na sua localização e nos seus pequenos conflitos, mas ele se revelou muito universal. Ele foi muito bem aceito em muitos países, ele foi lançado comercialmente em 14 países até agora. Essa semana a gente acabou de receber uma confirmação de que ele vai ser comprado para uma TV na Turquia, por exemplo. Eu não acho... é muito complicado explicar isso. Ele é considerado uma obra periférica pelo fato de ele não ser um filme hollywoodiano. Ele é um filme autoral estrangeiro. Dentro desse escaninho, que eu acho tão natural quanto você chamar o filme de pernambucano, pelo fato de ele ter sido feito no estado de Pernambuco, eu não acho que o tratamento dado a ele foi um tratamento menor ou um tratamento diferenciado para o mal, no sentido dele ser periférico. Eu acho que ele terminou tendo uma aceitação muito maior do que eu jamais seria capaz de imaginar. E eu acho que no cinema hoje, eu acho que, na verdade, nas expressões artísticas hoje, mas talvez o cinema talvez tenha uma capacidade de penetração maior. Eu acho que você pode ver isso mais como um estado de espírito, você como o realizador. Se você quer que o seu filme tenha o mesmo lançamento de um filme americano nos Estados Unidos, você nunca terá. Ele não vai ser isso. Porque simplesmente o mercado não funciona assim. Então, eu acho que dividindo entre o que o mercado define para você e o que o filme é de verdade, eu acho que tem duas questões bem particulares para serem discutidas aí. Só um rápido parêntese. Não, porque eu falei essas coisas, fica parecendo que eu estou fazendo um discurso, porque assim, as coisas não acontecem e tal. Eu nem posso reclamar. Né? Eu tenho livros publicados em 10 países, o Eles Eram dos Cavalos na Alemanha, está em 3ª edição em 1 ano. Tem outro livro que saiu agora recentemente, está em 2ª edição, na França. Então, não é nem o fato de... Eu entendo. Não é isso, é que realmente assim, eu acho que o cinema é diferente da literatura. Né? O cinema trabalha com um outro tipo de apreensão e de oferecimento. Por exemplo, você falou uma coisa fantástica, que é a questão de você reconhecer outros lugares. Né? E que no cinema rapidamente se reconhece outros lugares pela imagem. E a literatura, quer dizer, além do fato de ela depender de tradução, né, a tradução é essencial, ela pode matar ou elevar um livro, mas, além disso, quer dizer, ela tem um público muito menor, né, um público muito mais reduzido em termos de leitores, etc. E tal. Então, por isso que, às vezes, me preocupa muito esse auê que se fala, literatura brasileira hoje, não sei, no mundo, e não é verdade. Sabe? Se você pegar, ao fim e ao cabo, o resultado disso, e eu não falo isso, eu falo com muita tristeza. Eu acho, por exemplo, que é um absurdo que o Machado de Assis não seja lido, porque ele é um dos maiores autores de todos os tempos em qualquer língua, e não se conhece. Às vezes tem autor brasileiro aqui que tem está publicado em muito mais países que o Machado de Assis, por exemplo, e acaba achando que ele é mais importante que o Machado de Assis, você percebe? Então, acho que é isso que me preocupa. Né? Eu concordo com você, quer dizer, mas eu acho que as diferenças são mesmo de linguagem, né? Cinema e a literatura. Não sei. Desculpa, é só um parênteses mesmo. Eu queria só aproveitar a fala do Kleber para uma pergunta da plateia também sobre o som ao redor, da Letícia Vano. Ela diz assim: o filme do Kleber Mendonça retrata com extrema precisão muitas sutilezas e verdades inconvenientes sobre a sociedade brasileira. Ponto. De onde veio ou vem a inspiração para a representação do Brasil daquela forma, coronelista, racista, hipócrita e desigual? Vem da realidade imediata que eu vivo sendo brasileiro
há tantos anos no Brasil. Eu acho que eu não acho que nada que está no filme é tão, não sei, tão estranho e tão distante da realidade. Talvez alguns ângulos de câmera sejam um pouco fora da reta, pode ser, mas todos os incidentes retratados no filme, até mesmo 1 ou 2 pesadelos que tem no filme, eles são coisas que o brasileiro sente, vive. E são pessoas pulando o muro, entrando na casa? Aquilo é talvez... existem algumas palavras na língua que, em cada língua, né, cada cultura tem palavras que precisam ser usadas com muito cuidado, porque elas são palavras que chocam, né? Não só pelo som da palavra, mas pelo peso que ela tem em cada cultura, né? Por exemplo, câncer é uma coisa chocante até hoje. Qualquer pessoa que fala câncer tem um peso isso. Eu acho que o Brasil também arrastão. Arrastão é talvez a simbologia, a palavra de sugestão visual mais forte socialmente e mais cheia de terror para o brasileiro comum, principalmente talvez o brasileiro burguês da classe média. Então, eu achei que seria muito curioso se uma personagem que ela é importante, mas ela não é exatamente tão importante no filme, mas toda vez que você vê aquela garota, parece que tem muita coisa passando pela cabeça dela. Eu achei que seria curioso ela ter um pesadelo horroroso com um medo que é universal, mas que eu acho que é extremamente brasileiro, vide os nossos prédios, condomínios e casas totalmente cercados de grades, sistemas de segurança, cercas elétricas, que é a invasão. A invasão é um estupro, não é uma violação. É natural que ninguém nessa sala, incluindo eu, goste da ideia de ter minha casa invadida. Mas isso é uma coisa extremamente brasileira que faz parte da sociedade brasileira. Então, são questões que eu acho que fazem parte das nossas vidas, né? Fazem parte mas que, infelizmente, muita gente só vê, isso é muito triste, quando você enquadra isso e coloca num filme, né? Tem uma sequência, por exemplo, onde 2 homens vão se apresentar para o coronel da rua na sua cobertura, e aquele diálogo ele foi muito discutido por causa da forma como ele, de maneira muito sutil, ignora o personagem mais negro, né? E foi, aliás, era aí que começavam as questões relacionadas a racismo no filme. E as pessoas não veem aquilo a olho nu. A maior parte das pessoas não veem aquilo a olho nu se acontecer na frente delas, mas elas veem no filme, e isso me deixa um pouco estarrecido. Tem uma outra pergunta interessante aqui, da Luciana Branco, que é a seguinte, que é parte de uma fala do Paulo Emílio Salles Gomes, do Crítico, uma fala famosa dele, enfim, que ele diz que o pior filme brasileiro tende a ser melhor que o melhor filme estrangeiro. Quer dizer, uma fala que dá margem a muitas interpretações, e claro que tem um contexto específico, mas ela pergunta para o Rufato se esse tipo de raciocínio pode ser aplicado à literatura também. Não, eu entendo, quer dizer, que no pior filme brasileiro, apesar de tudo, ele é brasileiro. Então, de alguma maneira, você tem um acesso à cultura que está ali dentro. Eu acho uma estupidez imensa isso, sabe? Porque, assim, eu não acho isso. Eu acho que é humano, sabe? Eu não vejo, quando eu vejo um filme americano, por exemplo, eu não vejo um filme americano, eu vejo algo humano que está sendo apresentado para mim, e que isso tem tanto valor quanto qualquer outra coisa. Sabe, esse nacionalismo, eu acho eu pelo menos não comungo desse nacionalismo, que eu acho um nacionalismo redutor, e que exatamente ele me parece levar a gente a ser o que nós somos. Porque a partir do momento em que você acha que, por exemplo, as melhores praias do mundo são as brasileiras, é porque você, primeiro, ou nunca viajou para fora do país, ou porque você não quer ver que as melhores praias do mundo podem ser as brasileiras, podem não ser. Ou seja, você só pode falar de algo por comparação, né? E, de novo, eu volto na questão da ignorância. Eu acho que a ignorância é a coisa que mais me apavora, porque, a partir da ignorância, você constrói discursos, inclusive nacionalistas,
que podem levar a becos completamente insights. Eu não sei se foi exatamente isso que o Paulo Emílio Salles Gomes estava pontuando, né? Mas eu estou pontuando a partir desse raciocínio, a partir da frase. Então, eu não estou pontuando a partir da frase dele. É uma das frases mais... uma das frases mais mal interpretadas, talvez, mais deturpadas que o Paulo da cultura. Ele falou muito sobre o filme brasileiro como prova como objeto de um estudo sobre o próprio Brasil. O pior filme brasileiro, ele diria mais sobre a gente para um brasileiro, quer dizer, para um não brasileiro, está falando isso em termos do absolutos, que o melhor filme estrangeiro. Isso também é bem discutível, eu não sei. É porque na arte você pode você não necessariamente apenas fala sobre uma identidade cultural, mas você pode falar sobre o estado de espírito do ser humano, por exemplo. Exato. Para mim, por exemplo, seria como é que você relaciona isso com uma obra de arte plástica, por exemplo? Eu diante de um quadro, por exemplo, do Monet, por exemplo, como é que, sabe? Não acho. Eu acho sempre esse discurso que tenta, sabe, estabelecer conexões com questões nacionalistas desse sentido, me deixa um tanto quanto apavorado, sabe? Eu acho que eu gosto muito da ideia de nacionalismo se nós fôssemos uma nação, né? E aí, ok, mas nós não discutimos nacionalismo em relação à nação. Nós discutimos nacionalismo sempre no sentido paroquial, vamos lá, paroquial, provinciano, jeca, sabe? A gente nunca discute assim, a gente nunca... Eu acho que, aliás, uma das coisas que mais criticaram você e a mim quando nós fomos lá é a jequice. Porque, assim, eu acho que a melhor demonstração de amor é quando você reconhece no outro os seus próprios defeitos. Porque quando você estava falando lá que nós somos racistas, você estava se incluindo como racista. E você só pôde se incluir como racista porque você, no seu filme, que eu acho, como de novo, eu estou querendo genial, eu adoro seu filme, eu acho que você só consegue discutir aquelas questões porque você se despe de você e você fala, eu também sou assim. É só por isso. Agora, a jeca, aquelas pessoas que falam, eu não. É que nem aquela mãe que fala, os meninos do bairro todos fumam maconha, o meu filho não. Embora ande com eles, mas meu filho não faz isso. Meu filho, ele anda, inclusive, para tirar os meninos. Então, assim, essa falta de reconhecimento que nós temos de nós mesmos, dentro de um contexto, é que me apavora, porque isso é ignorância, sabe? A ignorância me apavora em todos os sentidos. Rufato, teve um texto publicado recentemente, talvez você tenha lido na Folha, pela Luciana Vilas Boas, que é uma agente literária bastante conhecida, em que ela critica os autores nacionais por terem uma ânsia muito grande de ser publicados fora do Brasil, antes mesmo de ter um público leitor formado aqui no Brasil. Você concorda com esse ponto de vista? E eu passaria para o Kleber também, se isso vale para o cinema. Quer dizer, se você identifica isso na tua geração, ou até na geração mais nova, uma ânsia muito grande de reconhecimento fora, antes mesmo de ter uma penetração efetiva aqui. Eu não sei. Primeiro que eu acho assim, que a única coisa que não ficou claro naquele texto é que, de ponto de vista que ela estava dizendo como agente literária. E eu acho que isso aí tinha que ter ficado claro, né? Porque não ficou claro. Eu concordo que existe uma ânsia, sim, de os escritores brasileiros agora escrevem meio que ou pensando em cinema, né? Assim, muitos livros você percebe nitidamente que eles não foram pensados como literatura, mas eles foram pensados como roteiro de cinema. Não, eu acho que é muito disso. E, segundo, claro que tem agora, porque essa ilusão de que a literatura brasileira é importante no exterior, então também pensa-se em escrever já pensando numa tradução do livro, isso é evidente. Agora, eu não acho nenhum problema que nós queiramos ser lidos em outros países. Por qual o problema, sabe? Inclusive, assim, eu faço questão de dizer que há 11 anos eu vivo de literatura, eu vivo também dos livros que eu vendo no exterior. Entendeu? Agora, assim, não é meu objetivo. Meu objetivo é ser lido no Brasil, né? Esse é o meu objetivo. Eu escrevo, aliás, eu escrevo assim, para ser lido na minha casa. E se eu conseguir ser lido na minha rua, depois no meu bairro, na minha cidade, ótimo. Se eu for lido em outros países, melhor ainda. Mas eu não sento para escrever, pensar, puxa vida, como é que o leitor alemão, o leitor americano vai? Eu não estou me lixando para isso. Agora, evidente que eu quero, sim, ser publicado em outros países. Eu sempre digo assim, eu queria muito vender como Paulo Coelho, mas não escrever como ele. É um bom lema. Não é, mas é o meu lema. Eu quero muito vender como ele, mas não quero escrever como ele. Portanto, não há nenhum problema de você pensar assim. Agora, claro, tem esse lado. Eu não acho também, eu acho que existe, sim, uma ânsia de ser publicado no exterior. Mas
eu não vejo isso como um problema para mim, pelo menos não. No cinema, Kleber, como é que você vê? Uma das coisas que mais me impressiona e me fascina, na verdade, em todas as áreas, em todas as artes, mas é claro que a minha área de atuação é o cinema. Mas é exatamente essa tentativa de pré-empacotar ou pré-embalar um determinado produto, achando que você vai estar conquistando e agradando e talvez conquistando o mercado externo, né? No cinema tem uma coisa que é muito... Eu vejo com uma certa naturalidade, mas eu também vejo os que fazem isso sem nenhuma naturalidade, que é um problema. Isso não é uma coisa do cinema brasileiro, mas é uma coisa que acontece em todos os cinemas, todos os filmes de outros países, né, do Canadá, dos Estados Unidos. Todos, dependendo do perfil do seu filme, você quer tentar que o filme entre ou estreie num festival grande internacional, né? Cannes seria o número 1, depois viria Berlim ou Veneza, número 4 seria Roterdã ou Locarno, e aí tem Sundance e Toronto, né? São talvez os 7 top festivais internacionais no mundo, porque a ideia é que o festival internacional é talvez como uma feira de livro, a mesma coisa. Na verdade, é um aeroporto internacional, onde centenas ou milhares de pessoas do mundo inteiro vão para aquele lugar e depois que acaba, eles irradiam tudo que eles viram lá e gostaram para outros lugares. E a mesma coisa com o cinema. E então, eu também não faço o filme para conquistar mercado. Eu fiz o filme da maneira que eu quis fazer, que eu pude fazer, e ele saiu andando sozinho, que é a melhor coisa que pode acontecer. Mas eu vejo também muita gente preocupada em pré-empacotar isso. E aí você saca isso. O filme começa e você diz, ok, é um filme de festival, é um filme cuja única ambição desse filme é ele ser valorizado, e ser descoberto e receber todas aquelas pequenas medalhas no circuito internacional de festivais de cinema. No cinema tem uma coisa também que eu acho que inclusive já escrevi abertamente criticando isso, que são os laboratórios de roteiro. Imagina isso na área de literatura. Laboratório de roteiro é o seguinte: você coloca seu projeto para laboratórios internacionais de roteiro, que podem acontecer na França, na Holanda, nos Estados Unidos. O Festival de Sundance tem um. E aí seu roteiro, seu projeto é selecionado, e eles pagam tudo, e você vai para lá. E durante 3 ou 4 dias, seu roteiro ele é espancado, amassado e remixado para o gosto daqueles 4 consultores que estão lá. Que se fossem outros 4, poderia ser uma outra coisa. Se fosse uma semana antes com os mesmos 4, porque o estado de espírito do outro estava diferente, poderia ser outra coisa. E aí você sai desse laboratório de roteiro cheio de novas ideias que, na verdade, não são suas ou não são nem boas, mas são os consultores que deram. E aí o seu projeto entra num segundo laboratório de roteiro, agora, não sei, na Inglaterra ou na Holanda, e a mesma coisa acontece. E no final você termina com um Frankenstein absurdo, que vai ser exatamente o que um determinado tipo de olhar quer que seu filme seja. Isso, para mim, é uma coisa abominável. Imagina isso com um livro. Então, é só uma curiosidade. Por exemplo, quando você submete um roteiro a esse tipo de coisa, você necessariamente tem que seguir o remédio que foi te ministrado? Não, você não tem que seguir. Inclusive, tem um caso clássico, o primeiro roteiro do Tarantino, O Cães de Aluguel, Reservoir Dogs, ele participou do laboratório de Sundance. E como as coisas são muito interessantes, uma amiga minha de Salvador, mas que mora em São Paulo, acabou de fazer, 2 meses atrás, esse mesmo laboratório com o Tarantino como consultor. Mas quando ele fez, os consultores disseram que ele, por favor, abandone essa ideia de fazer essa coisa não linear, porque isso é muito velho e, pelo amor de Deus, saia dessa.
E isso é o que faz o Cães de Aluguel ser um roteiro tão interessante que funciona muito bem naquele filme. E ele ignorou completamente. Mas você não tem que admitir, que aceitar, mas a maior parte dos realizadores e roteiristas saem muito confusos e cheios de ideias provavelmente erradas. E você vê isso no resultado final do filme. Kleber, o Padilha, que fez o Tropa de Elite, foi chamado para fazer o Robocop lá fora e aceitou, e fez uma produção enorme. Você toparia se fosse chamado para um projeto desse tipo? Desculpa, a pergunta me ocorreu agora. Eu nunca filmaria eu nunca filmaria Robocop, porque eu amo o Robocop do Verhoeven e seria como entrar num campo sagrado para construir um shopping em cima. Mas a princípio não. Eu acho que é muito estranha a ideia de hoje eu aceitar um projeto de milhões e milhões e milhões de dólares e fazer um filme comercial. Eu não tenho nada contra o cinema comercial. Eu acho que é possível. Hoje em dia é cada vez mais difícil fazer um filme comercial decente e bom. Eu acho que anos atrás eu acho que acontecia com mais frequência. E eu até acho que o Robocop do Padilha tem alguma coisa ali que você consegue enxergar Padilha ali. Mas, no geral, eu acho que ele foi amassado, ele foi esmagado pela máquina. E você, Rufato, se tivesse um adiantamento muito poupudo de uma editora estrangeira, mas que te obrigasse a fazer uma coisa um pouco mais convencional e tal, não sei o quê, que tipo de dilema isso traria? Nenhum dilema. Você faria ou não? Não. Mas, assim, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Cara, da onde eu vim, eu construí minha vida inteirinha para eu chegar onde eu estou. Eu iria abrir mão exatamente da liberdade que eu tenho hoje? De jeito nenhum, de forma alguma. Tem uma série de perguntas aqui, não sei se vai dar para fazer todas, aliás, são excelentes as perguntas, estou impressionado aqui com a qualidade. Uma delas, enfim, para o Kleber, poderia falar um pouco da presença do Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, no teu filme? Em que medida que isso te influenciou? É muito bom para mim poder responder essa pergunta, porque é um pouco como quando te perguntam... uma pergunta que eu tentava não responder no início da carreira do Som ao Redor era: fale um pouco sobre as influências do filme. Porque eu acho que, mais uma vez, eu acho que acontece a mesma coisa com o escritor, autor e escritor. As pessoas veem um filme e elas, principalmente os cinéfilos, e eu falo isso porque eu sou cinéfilo também, e você começa um safari de... Na verdade, o filme se transforma num safari para você acertar possíveis referências de como aquele filme foi feito por causa de outros filmes do passado, né? Então, você vê alguém tomando banho e você... Psicose. Não é exatamente isso. Na verdade, eu lembro de um filme do J.B. Tanco, onde, sei lá, Regina Duarte toma um banho e eu achei que podia... J.B. Tanco, quem é? Não, é um realizador brasileiro que faleceu já. Então, é muito difícil falar sobre referências. Agora, no caso do Casagrande Senzala... Bom, minha mãe era historiadora. Minha mãe trabalhou com Gilberto Freire na Fundação Joaquim Nabuco, no Recife, que ele fundou como Instituto Joaquim Nabuco em 1947. Você fez programação de cinema lá, não fez? Como? Você chegou a programar lá filmes? Não, eu trabalho na Fundação Joaquim Nabuco. É uma espécie de karma bom, digamos assim, porque eu terminei entrando na Fundação para cuidar da área de cinema e estou lá há 15 anos. Mas, quando eu era criança, eu visitei a sala de Gilberto Freire. Eu almocei com Gilberto Freire quando era criança. Eu li Casagrande Senzala nos anos 80 e reli nos anos 90. Mas eu não posso nunca afirmar que O Som ao Redor é uma adaptação de Casagrande Senzala. Mais uma vez eu vou falar, eu sou pernambucano, vivi lá boa parte da minha vida. Eu acho que Pernambuco é Brasil, mas ele tem uma relação particular com classe, com castas e com raça. Eu acho que a ideia do engenho ela está muito presente ainda. Na verdade, eu acho que permanecerá presente durante muitas gerações ainda na cidade.
Eu conheço famílias aristocráticas, eu conheço aristocratas, são amigos meus. Minha família nunca foi formada por aristocratas, o dinheiro de cana-de-açúcar, mas eu tive relações com pessoas dessa casta social, que é extremamente pernambucana, relações de amizade. Então, eu posso dizer que eu já observei suficientemente bem isso para entender isso. E tudo isso é, de uma maneira muito natural, Casagrande Senzala. Eu adoro o texto de Gilberto Freire. Eu acho que ele consegue romancear dados empíricos. E eu acho que esse talvez seja o ouro de Gilberto Freire. Ele já foi extremamente criticado, mas as críticas que foram feitas a ele, para mim, não colam, não batem, não me interessam. Salazarista, ensino de direito. A questão de classe, principalmente. É quase que um príncipe falando da parte mais baixa da sociedade, mas não há muito como ele fugir disso, porque isso era o que ele era. Ele era da parte mais nobre da sociedade. Ele nunca escondeu isso. O discurso dele é isso, né? E isso me interessa. Eu acho que seria péssima literatura se ele tivesse querido emular, seja lá que linguagem popular seria de melhor tom para ele não receber esse tipo de crítica. Eu lembro muito dele, às vezes, quando eu vejo os filmes de Visconti, por exemplo. Visconti era um nobre, e ele fazia um filme sobre isso, né, e sobre a decadência da nobreza. Então, eu nunca tive problemas, na verdade, eu sou fascinado pelas descrições de Gilberto Freire de comida, por exemplo, ou de sexualidade, né. Então, quando escrevi o roteiro do Som ao Redor, eu tenho que admitir, sim, eu voltei um pouco para Casagrande Senzala, mas estruturalmente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exceto que tem tudo a ver pelo fato de eu ser pernambucano e pelo fato de Casagrande Senzala ser extremamente verdadeiro sobre suas observações em relação ao Brasil e como as coisas funcionam nesse país. E o senhor Fato, como é que o Gilberto Freire se encaixa na sua visão sobre as desigualdades brasileiras? Eu sou mineiro, mas também não sou mineiro porque a minha família, meus avós eram italianos de um lado e portugueses dos outros, portanto nós somos uma família muito, muito recente no Brasil e nós chegamos como bons imigrantes. Nós viemos substituir a mão de obra escrava, né, e tratado pelos feitores como escravos, só que não eram escravos negros mais, eram brancos. E tem até uma coisa curiosíssima, porque eu nasci numa cidade chamada Cataguases, que é uma cidade industrial desde o começo do século XX. Em 1908 eu já tinha uma indústria têxtil lá, e várias cidades ao redor têm colônias italianas, mas em Cataguases não tem. E por quê? Porque as famílias que dominavam as indústrias têxtil lá, que eram portugueses, eles morriam de medo de os italianos chegarem lá e eles serem anarquistas, e, portanto, só que eles não sabiam que os italianos que foram para lá eram da roça, eles eram do Vêneto, eles estavam morrendo de fome lá no Vêneto. Aliás, essa história é muito engraçada, né, porque aqui no Brasil, os imigrantes, em geral, chegam morrendo de fome, né, e aí cresce um pouquinho e começa a se inventar uma história do passado glorioso. Total. Não é? Aí, não, meu avô, por exemplo, ele veio, mas ele veio porque ele quis. Né? Ele tinha nobreza lá na Itália, mas ele abriu mão, inclusive, e tal, que nada. Eles vieram todos morrendo de fome, e tivesse ficado na Itália, teriam morrido de fome. E, portanto, essas colônias que tinham lá ao redor de Cataguases eram colônias de gente da roça, lá do Vêneto, né, que não tinha a menor ideia de política, nem de anarquismo, nem absolutamente nada. Agora, só porque Deus deve existir, só de sacanagem, as pessoas que fizeram história em Cataguases, todas elas são descendentes italianos. Humberto Mauro, né, o grande inventor do cinema brasileiro, era descendente de italianos. Objeto de um trabalho do Paulo Emílio Salles Gomes. Exatamente, que aliás é maravilhoso.
O Rosário Fusco, um grande escritor de Cataguases, Fusco, né, que era filho de pai italiano com mãe negra. O Ronaldo Cagiano, que é cagiano, um dos maiores linguistas brasileiros, que chama Marcos Banho, Marcos Bagno, também. Ou seja, isso foi uma vingança da colônia italiana lá contra Cataguases. Agora, isso que ele está falando de Pernambuco, ou especificamente de Recife, no filme dele, você acha que a gente pode falar de Cataguases para a tua obra? Quer dizer, ela, de alguma maneira, estrutura um pouco... enfim, o fato... Esse pertencimento está muito evidente em boa parte dos seus livros, mas você acha que tem uma estruturação assim, um pouco de alguns dos teus romances, essa origem, não? Eu não sei, veja bem, porque o que houve? Na verdade, houve o seguinte, quando eu não pensava, nunca pensei em ser escritor. Eu queria, quando criança, eu queria ser bancário, porque era a única maneira da gente sair da pobreza para algum lugar mais ou menos de classe média, era ser bancário, e não consegui ser bancário. Eu fui fazer tornearia mecânica, que era outra maneira também, mas eu dei um azar, porque quando eu formei em tornearia mecânica, eu tinha havido as grandes greves aqui do ABC. Tal de Lula. Já tinha acabado com tudo. Então, na verdade, assim, eu só fui a pensar em começar a escrever porque comecei a ler literatura brasileira e eu levei um susto, porque a literatura brasileira não contemplava, aliás, até hoje não contempla a classe média baixa. É curioso, porque, por exemplo, o mundo rural é muito bem representado na literatura brasileira, né? Principalmente os autores do Nordeste assim, compreendem todos os estamentos do mundo rural, né? Mas, quando você vem para a cidade, curiosamente, você tem representado muito bem a alta burguesia, a classe média alta, o lumpen proletariado, mas o proletariado, a classe média baixa, não está representada. Muito curioso isso. E aí eu falei, bom, então... No cinema também hoje, isso. Exatamente, a mesma coisa. Não temos mais Mazzaropi, nem os Trapalhões, nem as pornochanchadas, que tinham um foco muito no cinema popular, digamos assim. O próprio Dona Flor e Seus Dois Maridos é um filme extremamente popular, sem deixar ninguém de fora vendo ele, entendeu? Hoje, por exemplo, as comédias da Globo são representações muito de uma determinada classe média mais para alta, onde as classes mais baixas, eu acho que elas não são representadas. Elas até consomem, mas não estão se vendo. Então, a partir dessa constatação que eu fui então buscar o que eu posso fazer. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de tentar entender um pouco o Brasil, que é o meu país, o país que eu vivi. Então, eu meio que tentei, em 5 livros, que é o Inferno Provisório, que a partir do ano que vem sai num volume só, acabou 5 volumes, um volume só, tentando sair do êxodo rural na década de 50, então pegando ali as coisas em torno de Cataguases, ali do êxodo rural, passando por Cataguases, sim, que já é uma cidade industrial, e chegando até São Paulo e Rio de Janeiro, no último volume, que é uma tentativa de construir o que o Juscelino Kubitschek fez 50 anos em 5, minha era 50 anos em 5 volumes. Então, a ideia era essa. Então, para mim, Cataguases ele funcionava como um microcosmo mesmo. Eu não sei, sinceramente, te responder se aquilo lá existe verdadeiramente. Eu não sei se aquilo lá representa efetivamente a cidade de Cataguases. Eu precisava colocar um nome em algum lugar e assim, se você pegar o mapa da cidade, você pode colocar em cima que é exatamente o mesmo, mas as pessoas não se reconhecem lá. Então, talvez, ou por incompetência minha, ou porque realmente eu não tenha querido, sem pensar, eu não tenha querido fazer isso, quer dizer, mas eu acho que, embora tenha uma linguagem mineira, embora se passe Minas, tem toda aquela... Enfim, mas eu não acho que aquilo lá seja Cataguases, entendeu? Eu não acho que aquilo lá seja Minas Gerais, não sei. Eu não sei, eu não saberia responder a sua pergunta. Bem, a gente começou falando do golpe e terminamos com a referência a Juscelino, me parece auspicioso. Essa direção me parece auspiciosa. Eu queria agradecer muito a presença dos dois, agradecer muito ao festival e, sobretudo, as perguntas excelentes e pedir desculpas às perguntas que não puderam ser feitas aqui, porque eram muitas. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Muito obrigado.